Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre desfrutar da presença de Deus. E eu começo perguntando para cada um de vocês, o que motiva vocês a virem todas as manhãs de domingo aqui na igreja, na casa do Senhor? O que te entusiasma a vir todo domingo, estar nesse horário aqui na casa de Deus? Talvez você fale, pastora, porque estou passando por lutas, dificuldades, porque preciso de ouvir uma palavra que vai me dar um novo ânimo. Enfim, tudo isso é válido, nós estamos na presença de Deus, porque precisamos sim da sua misericórdia, do seu poder, precisamos conhecer mais a Deus, e não há outro Deus além dele, que nós podemos confiar e descansar. Mas, nós vamos ver, à luz da palavra, e eu já quero pedir para você abrir lá no Salmo 34, no versículo 8, que o Senhor diz que o nosso entusiasmo de querer estar na presença dele a cada dia nasce do nosso coração por uma ação direta do próprio Deus em nós. Você fala, nossa, pastor, o que você está querendo dizer é que é o próprio Deus que coloca no nosso coração o desejo de estar na presença dele? Isso mesmo. E quando nós deixamos, o Senhor tocar a nossa vida, quando nasce esse desejo que vem pela própria ação de Deus, sabe o que acontece? Nós estamos expostos à natureza divina de Deus. E Ele vai atraindo os nossos corações a cada vez mais. Salmo 34, versículo 8. Todos acharam? Amém? Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se você subir um pouquinho, no versículo 4, ele fala também: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Então nós começamos a ver que no Salmo 34, o Senhor ele começa a mostrar através desses versículos para nós, que nós podemos provar da sua presença. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Experimente da minha presença, desfrute da minha presença. Ele fala: contemplai a minha glória, e todos os seus problemas e todas as suas tribulações serão resolvidos. É bem o que a pastora Vilma disse quando ela abriu o culto. Quando nós estamos desfrutando da presença de Deus diariamente, as tribulações elas vêm, sim, elas se levantam, situações a cada dia vêm, as más notícias, situações difíceis, situações boas, mas o Senhor diz que nós não devemos nos abalar, porque Ele está no controle das nossas vidas, e nós podemos desfrutar diariamente da sua graça sobre nós. A sua graça, na graça de Deus, há provisão. Quando nós estamos debaixo dessa graça, sobre o peso da glória de Deus, nós começamos a ver o Espírito Santo de Deus agir sobre as nossas dificuldades. Então, pastor, o que você está querendo dizer é que a maior parte dos meus problemas, e quando eu muitas vezes entro em depressão, ou quando eu desanimo, ou quando vem aquelas lutas, eu perco as minhas forças, tudo isso é porque eu não estou desfrutando da presença de Deus? Exatamente isso que eu estou dizendo. Quando nós começamos a desfrutar e a provar que o Senhor é bom em todo o tempo, diariamente, nós começamos a ver a graça de Deus se mover em nossas vidas. Começa a olhar, por exemplo, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Começa a observar como era o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Diariamente, diz a Bíblia, que na virada do dia, ou seja, no final do dia, o Senhor se fazia presente, vinha até Adão e Eva, e ali eles começavam a ter um relacionamento de intimidade, de comunhão. Ali Deus falava com Adão, ali Deus queria saber como tinha sido o seu dia, ali havia um desfrutar da presença de Deus diariamente. E como a palavra de Deus diz que, o próprio meu marido fala isso, que a gente imaginar não é pecado, eu fico imaginando qual era a conversa diária de Deus com Adão. Qual era o relacionamento, o que eles falavam diariamente, quanto assunto eles tinham diariamente para poder compartilhar.
A única preocupação de Adão, só a gente lembrando, né? A única preocupação dele, porque ele não tinha conta para pagar, né? Só lembrando isso, né? Não tinha faculdade dos filhos, ali não tinha conta de luz, de água, ali não tinha nada para se fazer, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação. Ali era desfrutar diariamente da presença de Deus. Então, eu fico imaginando que o diálogo deles ali com Deus era: Senhor, como Deus falou que deu a Adão a incumbência de dar nome aos animais, aos frutos, enfim, a todas as coisas, eu imagino que o diálogo deles era esse: Senhor, olha, hoje eu fiquei pensando, eu fico olhando assim, esse animal aqui que o Senhor fez, ele tem cara de macaco, vou dar o nome dele de macaco. E o Senhor se alegrava. Era o único diálogo que eles tinham, é a única coisa que ele tinha, ele não tinha dificuldade, problema financeiro nenhum. E ali eu fico imaginando, né, como imaginar não é pecado, eu acho muito engraçado, por exemplo, a criação de Deus, né? Se você olhar, tem tantas coisas bonitas, diferentes, mas algo que me chama a atenção é a girafa. Gente, o tamanho do pescoço daquele animal é uma coisa impressionante. E eu fico imaginando ele falando com Deus: Senhor, olha o tamanho do pescoço desse animal, que nome que eu vou dar para ele? E ele dialogando com Deus: Senhor, imagina o marido dessa girafa para dar um presente, se de repente ele quiser dar um colar para ela, ele está enrolado, né? Imagina o tamanho daquele pescoço. E assim era diariamente a comunhão de Deus com Adão. Ali não havia problemas, ali não havia dificuldade, até o momento em que houve o pecado. Naquele momento houve a separação da comunhão, houve o distanciamento da intimidade com Deus. E aí começaram então os problemas de Adão e Eva. Dali se deu a origem de todas as dificuldades e todos os problemas. O que Deus está querendo dizer para nós nessa manhã, igreja, é que quando nós começamos a nos relacionar com Deus, desfrutar diariamente de uma comunhão, participar Deus das nossas lutas, das nossas alegrias, das nossas dificuldades, quando nós buscamos a face dele, a sua palavra, a sua presença, automaticamente as tribulações vão vir, os problemas vão vir, mas eles não vão nos abalar, não vão nos atingir, porque o peso da glória está sobre as nossas vidas, e na graça de Deus há provisão diariamente. Ele nunca vai permitir que você ou a tua descendência mendigue o pão, é o que diz a palavra de Deus. Ele não vai permitir que você seja destruído se alguma coisa tem se levantado contra a tua vida, se você está olhando para o teu lar e está vendo como o inimigo tem trabalhado. O Senhor diz para você ficar na presença dele e contemplar a sua face. Tem alguns momentos das nossas vidas, eu já passei por diversas situações, aonde mal orei, mal pedi ao Senhor e Ele já prontamente respondeu. Situações iminentes de livramentos, quantas vezes já vi isso na minha vida? Mas alguns momentos das nossas vidas, o Senhor vai fazer com que a gente experimente a graça dEle. Paulo, uma vez ele orando ao Senhor, falou: Senhor, eu já pedi para o Senhor, eu já jejuei tanto, eu já orei, eu já clamei para que o Senhor livrasse-me dessa situação. E por que o Senhor não tira, não arranca essa situação que tanto me aflige? E o Senhor virou para ele e disse o quê? Vocês se lembram? A minha graça te basta. Queridos, eu não sei qual é o momento da sua vida. Se é o momento de você estar feliz como Adão e Eva, ali só desfrutando da glória, se as coisas têm sido favoráveis, se os teus sonhos têm sido concretizados, se Deus realmente tem sido... você mal orou, as respostas já vêm, as direções já vêm, ou se você está passando por dias difíceis como Paulo, aonde o Senhor diz para você que a graça te basta. Mas seja qual for o tempo que você esteja vivendo, o Senhor promete na sua palavra nunca te abandonar. O amor dele te sustenta em todo o tempo. Essa é a verdade de Deus. Vou pedir para você abrir lá no livro de 2 Timóteo, onde nós vemos, justamente falando de Paulo, um exemplo de um homem que passou por dias difíceis, mas ele conheceu o poder de viver pela graça de Deus. Assim como Deus quer que a gente conheça a cada dia o poder da sua graça. 2 Timóteo, capítulo 2. Aliás, perdão, nós vamos começar no capítulo 1, depois a gente vê o capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Aqui nós vemos uma carta de Paulo a Timóteo,
Timóteo era o seu discípulo, né, considerado o seu filho na fé. E essas são as recomendações de Paulo para ele. No versículo 8 ele começa falando o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Agora vai lá para o capítulo 2, um pouquinho mais para baixo, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Talvez você esteja vivendo como Paulo, nessa situação. Ele dizendo para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes do Evangelho. Não te envergonhes porque você está cumprindo o seu papel, você está agradando o coração de Deus. Então, meus queridos, vocês podem passar o que for, podem passar por dias difíceis, de perseguição, como esses homens passaram, mas o Senhor termina falando: a minha graça te basta, fortifica-te na minha graça. Se você olhar para os padrões hoje da humanidade, não é uma carta que você se espera de alguém animando outra pessoa, não é verdade? Paulo escrevendo para Timóteo, você fala: puxa vida, mas será que ele está dizendo, são palavras de ânimo ou são palavras de dor e de tristeza de alguém que está passando por tantas lutas, encarcerado? Aqui você vê que ele não deixa claro que ele está amargurado. Ele fala assim, que estou sofrendo, lá no versículo 12. Por isto estou sofrendo essas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluias! Aqui você vê um homem que não está amargurado, não está preocupado com o dia de amanhã, nem com as suas cadeias, suas tribulações. Ele simplesmente está dizendo: Timóteo, fortifique-se na graça do Senhor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor te dará graça para você suportar as tuas cadeias. Ele te dará graça para você enfrentar o que for, qual seja a luta, a dificuldade, para que você alcance o propósito perfeito de Deus na terra. Gente, e essa é a verdade de Cristo. Quando nós entendemos essa verdade, nós começamos a experimentar o peso da glória de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entramos na casa de Deus, com as motivações, o entusiasmo errado, as coisas começam a não acontecer e nós começamos a nos entristecer. Eu me lembro, por exemplo, várias pessoas com quem eu conversei, várias irmãs, eu falava: irmã, por que você vem à igreja? Ah, pastor, eu venho para a igreja porque lá na igreja meu marido ouve a palavra, e lá ele vai ouvir uma palavra boa, uma palavra que ele tem que ser transformado, e ali ele não vai me trair. Ali ele vai parar de beber, ali ele vai ser um homem bom, ali vai ser uma pessoa transformada. E aí eu falei: mas é só essa a tua motivação, o teu entusiasmo, é só esse? É ver o seu marido transformado? É, pastor, porque realmente as coisas estão difíceis lá fora. E aí a gente vê como o entusiasmo das pessoas estão errados. E quando o nosso entusiasmo está errado, ele passa a ser de pouca duração. A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus, no capítulo 13, se vocês depois quiserem acompanhar, ele fala a respeito de uma parábola da semeadura, que a semente ela é plantada, ela é semeada, mas ela depende do coração do homem para germinar. E muitas vezes, quando o solo é rochoso, de pouca duração, ou quando aquela semente é plantada à beira do caminho, ela não tem raiz em si só, e ela se desanima, se desmotiva, as coisas não acontecem, muitas pessoas abandonam os caminhos do Senhor, deixam a igreja, porque não veem os resultados nas suas próprias vidas. Essa é uma questão que nós precisamos pensar. Agora, se a nossa motivação é: Senhor, eu estou sim com lutas, eu estou com dificuldades, mas eu quero te conhecer.
Acima de tudo, eu quero saber quem tu és. Eu quero desenvolver um relacionamento com o Senhor. Eu quero desfrutar da tua presença. Aí, queridos, não tem nada que o Senhor vai nos negar. Não existe nada impossível. Não existe nada que Ele não possa fazer a teu favor. Se você olhar depois com mais detalhes, leia essa passagem de 2 Timóteo. O que leva um homem a viver tudo isso preso, ainda animar Timóteo, falando, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, porque ainda que em cadeias, ainda em dificuldades, a graça de Deus nos sustentará todos os dias. Na presença dEle nós podemos desfrutar de uma alegria que nós não imaginamos. Você fala, uau, pastor, então quer dizer que mesmo com as minhas lutas, mesmo passando por dores dentro da minha casa, passando por dias difíceis na economia, passando dias difíceis na minha saúde, mesmo assim eu posso encontrar a alegria de Deus? Exatamente isso, meus irmãos. Desfrute da graça de Deus diariamente. E essa graça vai se mover a cada dia. Vem uma palavra, vem uma oração, é um irmão que traz um estímulo, é um testemunho de vida que vem sobre você e você vê a graça te conduzindo à vitória. Isso é importante. O que nós percebemos hoje em dia, eu não sei, pelo menos a gente vê na América Latina, né, de uma maneira meio geral, não sei se em outros lugares é assim, mas a gente vê aquela questão das emoções muito aflorada na vida das pessoas, e elas têm uma ânsia de buscar respostas em tudo, elas querem resolver os seus problemas a qualquer custo, rapidamente ainda, né, de preferência, né, rapidamente, de qualquer jeito, elas querem resolver, e elas olham para a igreja, e elas veem a igreja como algo que vai ser a solução dos seus problemas. Ela falou, não, eu tenho que ir para a igreja porque lá eu vou resolver o meu problema, lá vai ter uma palavra. E queridos, nós começamos a ver que é um evangelho muito superficial. Não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que nós vamos ter cadeias, que nós vamos ter tribulações, dias difíceis, mas que Ele venceu todas as coisas, e nele nós também podemos viver, podemos descansar, podemos ser vencedores em todas as coisas. Amém? Nós vemos um povo muitas vezes imediatista, querendo a solução para tudo. E sabe o que acontece? Qual é o perigo disso? Muitas vezes, e eu sou ousada em falar isso, não tenho medo de falar isso, muitas vezes, até nós líderes, às vezes nós pastores, recebemos uma certa pressão. Você fala, pastor, é verdade? Isso é verdade. Por quê? As pessoas vêm até a casa de Deus, elas estão machucadas, amarguradas, passando por tantas lutas nos seus lares, e logicamente o nosso coração se dói. Quantas vezes nós choramos, ficamos tristes, por quê? Porque vemos a tristeza do povo, e nós não ficamos felizes, nos entristecemos também, e queremos resolver também o problema de vocês, mas aí mora o perigo. Muitas vezes os líderes também, naquela ânsia de querer ver o problema se resolver rapidamente e milagrosamente, muitas vezes nós começamos a querer dar um manual de bolo. É verdade. Olha, faça assim, e rapidamente o seu problema vai se resolver. Queridos, eu sou ousada em falar que isso é uma maneira superficial de resolver o problema das pessoas. Ao certo seria a gente levar as pessoas a desfrutar de um relacionamento de intimidade com Deus. Dá mais trabalho, leva mais tempo, claro, mas é o certo. É o que realmente Deus espera de nós. Levar as pessoas a desfrutar da presença de Deus diariamente. E lá, na presença de Deus, desfrutar da sua graça. Todos os dias. Vai ter momentos, como eu disse para vocês, que Deus vai se manifestar rapidamente. A palavra nem veio na sua boca. E o Senhor já abençoou. Eu lembro de uma vez, esses dias eu fui buscar o meu marido lá em Pirapora, que ele tinha corrido daqui da aldeia até Pirapora. E são 21 quilômetros. E ele queria que eu fosse, né? E tudo. Eu falei, não, amor, alguém vai precisar ir te buscar de carro depois, né? Então eu já fui esperta e já fiquei, né, na minha posição de buscá-lo depois. Enfim, e quando eu estava indo, né, no caminho para Pirapora, eu me lembrei, não sei se vocês conhecem, é uma cidadezinha muito gostosa, pequenininha.
Uma cidade maravilhosa, nós moramos ali por algum tempo, e só que é uma cidade assim, que você não pode engatar uma segunda marcha no carro, senão você já sai da cidade, é muito pequena. E é muito bom lá, eu tenho realmente boas recordações, e aquele dia que eu fui buscar o pastor, eu me lembrei de algo que tinha acontecido há um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, e que me veio à memória, como Deus é cuidadoso, a graça dele está diariamente sobre nós, e nós precisamos fazer um exercício de fé, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, vai estimular a tua fé a buscar cada vez mais o poder de Deus e te dar forças para você superar as dificuldades de hoje. E aí eu estava lembrando que nós estávamos congregando numa igreja em São Paulo, morando em Pirapora, então era um pouquinho longe. E o primeiro dia de culto que nós estivemos nessa igreja, a gente estava voltando, o culto era à noite. Estávamos voltando por volta de umas 11 horas, 11h30 da noite. E de repente o carro quebrou. E quebrou assim que não tinha o que fazer. E isso a uns 5 quilômetros mais ou menos, um bairro chamado Paiol, né? Bem naquele lugar. Depois desse bairro, só para vocês terem uma ideia, é só subida, é só serra, para depois você chegar então na cidade de Pirapora. E é uma serrinha considerável para aqueles que conhecem ali. O carro tem que ir às vezes em primeira, em segunda. Então é uma subida considerável. E o carro quebrou, não tinha o que fazer, era tarde da noite, não tinha para onde correr. E eu resfriada, eu me lembro daquele dia, porque tudo favorecia contra. Eu estava resfriada, de salto alto, né, a gente acabando de voltar do culto, e ali o pastor virou para mim, e ele não falava nada, e nem eu, não saía uma palavra, nada, com medo até de pecar, de murmurar. E ali ele olhou para mim e falou: você sabe que a gente vai ter que ir andando, né? Eram 5 quilômetros no mínimo, só de subida, só subida. E eu falei para ele, é verdade, eu sei disso, e no meu coração foi: Jesus, ajuda, Senhor, porque imagina subir resfriada, de salto, 5 quilômetros, aquele horário da noite. Falei, mas eu não vou murmurar, porque eu sei que o Senhor já passou muito mais por mim, o Senhor viveu aqui nessa terra, o Senhor passou por tantas lutas, tanta humilhação, tanta vergonha, ainda morreu para me salvar. Eu não tenho direito de murmurar, questionar, reclamar da vida. Eu sei que o Senhor vai me dar graça. Só falei isso para Deus: graça, eu preciso da tua graça. Gente, a graça de Deus é tudo na nossa vida. Naquele momento foi: Jesus, obrigada. Eu acho que eu andei 50 metros. Começamos aquela subidinha, de repente apareceu um carro de polícia, do nada, só via aquele giroflex rodando em cima do carro. Aquela hora, gente, é só milagre de Deus, né? 11 horas da noite passando um carro daquele, né? Enfim, passou o carro, acho que era da guarda municipal, nem sei, gente, mas eu sei que tinha o giroflex ali girando, enfim, era policial. E ali, eu sei que o carro passou por nós, não parou, nada, enfim, sumiu pelas montanhas. E ali eu falei: Jesus, o Senhor podia bem que tocar o coração, né, daquele motorista, fazer ele voltar, né? Não que eu esteja reclamando, mas a tua graça eu sei que vai me sustentar, né? Mas se o Senhor puder tocar o coração dele. Gente, foi questão assim de 2 minutos. Só vi aquele carro dando volta. Eu falei: ai, Jesus, obrigado, o Senhor é bom em todo o tempo. Ele parou do nosso lado e ele falou: vocês estão indo para onde? Eu falei: a gente está indo para Pirapora, mas o carro quebrou, o carro está lá embaixo, né, e tal. Enfim, aí ele falou: a gente nós levamos vocês e tal. E levaram a gente até a porta da nossa casa. E foi um momento bom, porque ali nós começamos a falar de Deus. A gente está voltando da igreja, como é bom poder servir a Deus e tal. E no fim, a gente ainda no final oramos por eles, abençoamos o dia deles. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele nos ama, Ele sabe qual é o momento difícil da nossa vida, Ele sabe a hora de agir, Ele sabe que tem situações que Ele tem que agir instantaneamente, porque senão nós vamos perecer. E a palavra de Deus diz que Deus nunca vai dar alguma coisa na nossa vida, ou permitir algo que nós não tenhamos condições de passar, aonde a graça dEle, a glória dEle não tem condições de nos alcançar. Isso nunca vai acontecer, porque você é filho, você é filha, você não é simplesmente mais um na humanidade, você é filho, criação de Deus, perfeito de Deus. Então Deus te ama, Ele sabe a hora iminente de vir com socorro, mas vai ter alguns momentos em que você vai clamar, você vai pedir, e o Senhor vai falar para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. É gostoso ouvir isso? Na hora não. A minha graça te basta, Senhor, não era bem isso que eu queria ouvir, não. Mas o Senhor fala para você:
desfrute da minha presença diariamente. Me busque diariamente. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Esse é o segredo, queridos, de um homem como Paulo, assim como Jesus, que viveu nessa terra, passou por dores, aflições, mas não olhou para si mesmo, não olhou para os seus, para os seus problemas, suas dificuldades, olhou somente para o Criador, somente para o Criador. Desfrutavam diariamente da presença de Deus. O que leva um homem a ser encarcerado, passar por tudo isso e ainda dizer, não te envergonhes do Evangelho, mas tenha orgulho de dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha do Senhor. Isso daí, queridos, é só para quem desfruta diariamente. Às vezes, nós caímos num erro, e eu preciso falar isso para vocês. Às vezes nós caímos num erro de que, mas eu preciso mostrar para as pessoas que Deus é na minha vida. Então, por isso que Deus precisa me abençoar. Porque eu preciso mostrar, as pessoas precisam ver. Elas querem ver Deus se manifestar. Isso é bom? Claro que é. Lógico. Cada vez que Deus olha para nós e vê que nós estamos abençoados, Deus é glorificado, Ele é honrado. Mas não é só isso, queridos. Não é só isso. Quando nós somos transformados diariamente, quando há uma transformação do nosso coração, do nosso caráter, as pessoas também estão olhando isso. E muitas vezes isso fala muito mais do que simplesmente um bem que Deus te dá, um carro, olha como Deus me abençoou, um carro do ano, amém, tudo isso é bom, maravilhoso, mas a maior bênção que um ser humano pode ter na presença de Deus é ter a sua vida transformada, é ter o seu coração transformado. Olha, eu era assim, eu era um homem assim, uma mulher assim, e hoje Jesus me transformou, hoje eu vivo debaixo da glória, as minhas atitudes são diferentes, hoje eu não minto, hoje eu faço de tudo para agradar o coração do meu Pai, hoje eu levo a palavra de Deus, eu não preciso ter a minha vida totalmente transformada para falar do amor de Deus, eu não preciso ter o carro, a casa maravilhosa para falar que Jesus é na minha vida. Eu posso estar em dificuldades e mesmo assim Deus usar a minha vida para abençoar outros. Foi isso que Jó fez. Jó estava passando o maior luto da vida dele, maior tribulação da vida dele, mas a graça de Deus estava sobre a vida daquele homem. Se não estivesse, você acha que ele ia virar para os amigos e falar, deixa eu orar por você? Ele ia se sentir no mínimo envergonhado, né? Quem sou eu para orar por você? Se eu estou numa desgraça total, quem sou eu para querer ministrar a sua vida? Somente uma pessoa que desfruta diariamente da comunhão com o Espírito Santo, ela tem a ousadia de falar, eu estou na mesma condição que você, ou até pior, mas o nosso Deus, o Deus que habita em mim e que habita em você, é poderoso para transformar a sua vida e Ele vai transformar a minha também. À medida que eu oro por você, Deus está abençoando a minha vida. Isso é viver pela graça e não pela nossa mentalidade humana. A nossa mentalidade humana não entende como que alguém que está passando por luta dentro do casamento vai poder ministrar outro casal. Nosso entendimento não alcança. Mas quando estamos vivendo debaixo da graça, o Senhor diz que nós temos autoridade. O que você está vivendo hoje dentro da sua casa? Pastora, olha, uma luta, eu só nem te falo o que eu estou vendo dentro da minha casa. A dificuldade de relacionamento com meu esposo, com meus filhos, a dificuldade da gente se entender, é só destruição, para onde eu olho, não tem como resolver, porque isso aos olhos humanos é impossível. Mas eu digo para vocês, que se nós olharmos para dentro de nós, e vemos, Senhor, ao invés de eu pedir para o Senhor mudar o meu marido, mudar a minha esposa, mudar os meus filhos, eu pedi para a tua graça me alcançar e a tua graça me mudar, gente, olha, nós começaremos a viver dias melhores no casamento, no trabalho, em todo lugar. Nós faremos a diferença. É isso que o Senhor quer de nós. Eu lembro que um tempo, no início do meu casamento, algumas situações, meu marido é uma bênção, homem maravilhoso, ele lá atrás só, ele é uma bênção, mas tinha algumas situações, alguns detalhes no nosso casamento, que incomodava tanto a mim quanto a ele. E eu me lembro que enquanto eu orava e pedia para Deus mudar ele, Senhor, muda ele, Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor, olha como ele está fazendo. Enquanto eu fazia isso, eu digo para vocês que nada mudava, até o dia que o Senhor fez eu olhar para dentro de mim e falar, Senhor, como eu sou falha, como eu preciso da tua graça, me muda, me transforma.
Querido, se eu falar para vocês, uma das coisas, eu nem vou falar, né? Mas uma das coisas que mais me afligia, ele já está até rindo, ele já sabe o que é. Uma das coisas que mais me afligia, se você falar, pastor, ele mudou? Não, ele não mudou. Ele não mudou, mas quem mudou fui eu. Eu olhava para ele, eu falava, amor, você tem que mudar, tem que mudar. E aí e ele não mudou até hoje nisso. Não é nada muito sério, mas é uma coisa que me incomodava. Já não me incomoda mais. Hoje eu olho e falo, Senhor, a tua graça me basta. E nós começamos a experimentar isso dentro do casamento, nos relacionamentos com os nossos amigos, no trabalho, em todo lugar. Eu lembro de não sei se vocês lembram, quando Deus chamou Abraão. Deus falou para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te mostrar um lugar onde eu vou te enviar. E sê tu uma bênção. Vocês lembram dessa passagem? Interessante, porque Deus não falou para Abraão que aonde ele fosse seria uma bênção. Deus não falou para ele, olha, eu vou te levar para um trabalho, onde lá vai ter pessoas tudo abençoadas, um ambiente maravilhoso, de trabalho abençoado. Olha, eu vou te colocar numa família super abençoada. Quantas vezes a gente questiona Deus, Senhor, por que o Senhor me colocou nessa família? Por que eu nasci nessa família, Senhor? Às vezes a gente começa a se comparar com a família do nosso irmão. Puxa, mas a família do meu irmão lá, nossa, uma família que eles se dão tão bem, uma família tão feliz. Por que o Senhor me colocou nessa família? Por que eu nasci desse jeito? Por que às vezes, é tantos porquês, por que eu sou adotado, fui adotado? São tantas coisas, queridos, que nós questionamos a Deus e muitas vezes nós culpamos até a Deus por termos nascido de tal maneira, em tal país, em tal circunstâncias. E Deus falou para Abraão ser uma bênção. Não falou para ele que as coisas iam ser uma bênção. Falou para ele ser agente de transformação. Deus estava querendo dizer a Abraão, a minha graça sobre a tua vida vai fazer que aonde você pisar, a planta dos teus pés, aonde você for, você vai ser agente transformador. Você vai ser uma bênção. E você vai transformar tudo ao teu redor. Começa a identificar na sua vida aonde Deus tem te colocado. No teu trabalho, na sua escola, sua família, as pessoas que estão ao teu redor. Comece a visualizar. Enfim, teus relacionamentos. Deus te colocou ali com um propósito. De você ser uma bênção, através da graça de Deus. De você ser um agente transformador. Deus quer usar a tua vida para transformar a história da tua família. E muitas vezes nós delegamos. Ah, não, mas enquanto ele não mudar, as coisas não vão caminhar. Ah, mas enquanto a minha igreja não fizer um dia de um mutirão de oração pela minha família não muda. Ah, se os pastores não colocarem as mãos sobre a minha cabeça, eu não serei curado. Nós começamos a querer delegar situações, sendo que o Senhor já disse para nós, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Você pode virar para o seu irmão e fala para ele, fala para ela, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Glória a Deus. Sejam vocês os agentes transformadores da história. Sejam vocês cheios do Espírito Santo. Transformem vocês a história da família. Não jogue a responsabilidade para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua igreja. Seja você cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí sim, caminhe em direção às promessas de Deus e usufrua de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós vamos ter um tempinho para a gente poder orar, mas eu tenho que falar algo antes para vocês. Para a gente desfrutar da comunhão com Deus, desfrutar de uma vida diária com Deus, existe um preço a pagar. E eu não posso omitir isso de vocês. Existe um preço. Há um preço de você ter um tempo, logicamente, um tempo diário de você buscar a Deus, buscar a sua palavra, estar em comunhão, ouvir um louvor, falar com Deus. Isso demanda tempo? É um sacrifício? Sim, talvez sim. Nos dias que nós temos hoje, às vezes é um pouco complicado você arrumar um tempo para você ter comunhão com Deus. Talvez seja um sacrifício, sim. Mas eu não falo só disso, não é só isso, não é só esse preço a pagar. Existe um preço de morte. Nossa, quem vai morrer, pastora? Nós mesmos. Nós mesmos. À medida que nós nos aproximamos de Deus, que nós começamos a desfrutar da sua presença, nós começamos a morrer
a morrer para o pecado, a morrer para o mundo, a morrer para as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades, porque nós estamos nos aproximando cada dia mais do nosso Criador. E ali, queridos, nesse lugar, é onde Deus, Ele começa a pedir tudo de nós. Tudo, 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 tudo. Não dá para nós experimentarmos uma transformação parcial. Nós temos falado isso de transformação já desde o domingo passado. Quinta-feira no pequeno grupo a gente teve até uma dinâmica bem gostosa de mudanças. E não é fácil mudar, transformar não é fácil. Mas nós não podemos aceitar uma transformação parcial das nossas vidas. Ai, olha, aqui o Senhor pode mexer, mas nessa área aqui, esse pecadinho, isso aqui eu estou tão acostumado que não dá para mudar, não dá para transformar. Queridos, Deus pede tudo, por isso a morte, por isso a morte. Se nós não nos esvaziarmos de nós nunca seremos cheios da presença. Não podemos desfrutar da presença e da graça. Por isso entregar tudo. Se esvaziar de si mesmo. Jesus fez isso, Ele foi o nosso exemplo maior. Diz a palavra que Ele se esvaziou de si mesmo, das suas próprias vontades, para se encher da vontade do Pai. Então começa aí, você começa a desfrutar de uma comunhão diária com Deus, e ali o Senhor começa a pedir para você transformações diárias. Ele começa a pedir, entrega teu coração, filho meu, Salmo 37, entrega o teu coração, entrega tudo, achegai-vos a Deus, e a palavra diz, e Deus se achegará a vós. E quando nós começamos a entregar tudo, sabe o que nós começamos a receber? Você fala, uau, nós recebemos algo? Sim, nós recebemos tudo de Deus. Você entrega o teu tudo, e Ele dá o tudo dele. Eu acho que é um acordo bom, né? É um justo, né? Se você olha o preço dessa maneira, você começa a ver que o preço é tão pequeno para que nós possamos desfrutar da totalidade da presença de Deus. Vale a pena entregar. Entregue. O que Deus está pedindo para você entregar hoje? Aquele pecadinho, aquela situação. Não, mas eu aprendi, eu vivi a minha vida inteira crendo nisso. E o Senhor diz para você, entrega, entrega. Mas pastora, minha família inteira crê nisso, eu aprendi, meus antepassados. Entrega ao Senhor, deixa Ele te ensinar. Deixa o Espírito Santo te ensinar diariamente. Se for necessário abrir mão de tudo que você aprendeu para aprender de Deus, vale a pena o preço. Vale a pena desfrutar diariamente do seu amor, da sua comunhão. E aí vocês vão começar. Eu sei que cada um de vocês já tem experiências lindas com Deus. Mas nós vamos começar a ir para um nível de intimidade e de sobrenatural com Deus. Um nível tão grande, queridos, que não vai ser mais aquela coisa de a gente clamar a Deus. Senhor, faz o sobrenatural. Sabe por quê? Porque o sobrenatural vai ser algo natural nas nossas vidas. Algo natural. Porque nós estamos desfrutando da presença de Deus diariamente. Quando você menos imagina, você fala, puxa, mas eu nem pedi para Deus fazer esse milagre. Ele já fez, exatamente assim. Ele me livrou, Ele me guardou, Ele pôs a mão. De repente eu estava clamando por uma transformação do meu lar, e Deus me pôs uma palavra na minha boca. Quando eu vi, eu falei aquela palavra e as coisas começaram a acontecer. É a graça. É a graça de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Nós precisamos desfrutar dessa presença. Mergulhar na presença de Deus, queridos. Para que nós possamos viver a cada dia mais a vontade de Deus. Eu me lembro de algo que foi comentado, já para a gente poder orar. Num dos dias do pequeno grupo, foi muito interessante, que eu lembro que um irmão comentou até, né, a gente... deu um pouquinho de risada na hora, mas é a verdade, é o que acontece, né, que às vezes é preciso a gente ter uma arma para poder defender a gente, porque hoje em dia, né, a situação está tão difícil, tem muita gente que tem, enfim, para poder se proteger de um sequestro, um assalto, enfim. E nós começamos a perceber que se nós não desfrutarmos diariamente dessa comunhão, da presença de Deus, nós vamos estar sujeitos a isso mesmo. Nós vamos sempre depender
de uma economia estável para sermos felizes. A gente vai depender de que o nosso marido, a nossa esposa, tenha um padrão X para a gente ser feliz. A gente vai precisar, às vezes, de uma arma para poder defender a gente dessa sociedade tão corrupta e tão gananciosa. Então, nós vamos achar que nós precisamos de coisas humanas para que a gente possa desfrutar de uma vida boa. A gente procura, a verdade é essa, a humanidade procura, de uma maneira geral, um substituto para a glória de Deus. Só que o problema é que a humanidade não vai encontrar um substituto adequado. Não vai encontrar em lugar nenhum, em coração de ninguém. É somente a graça de Deus. Quando nós desfrutamos da graça de Deus, Ele protege a gente, Ele guarda a gente, Ele nos livra do mal. Ele entra na nossa história, Ele transforma, Ele faz o impossível acontecer. Ele mexe na economia somente para abençoar um justo. Ele faz isso? Faz. Ele já fez isso na minha vida muitas vezes. E só para a gente poder terminar, um testemunho também que eu me lembrei, tudo lá de Pirapora, porque esses dias está fresquinho, Eu fui para Pirapora, bateu uma saudade. E eu me lembro que nós estávamos congregando numa igreja muito pequenininha, bem menor que essa. O templo, só para vocês terem uma ideia, era metade, mais ou menos daqui para cá, era esse o templo que nós congregávamos, uma igreja muito pequena. E era uma manhã, aliás, final da tarde de um domingo, era Dia das Mães. E eu não sei se vocês se lembram, isso eu estou falando de 8, 9 anos atrás, quando teve aquela situação do PCC. Vocês lembram que estava aquela situação, aquele fuá, em São Paulo, em várias cidadezinhas, aquela perseguição, matança, enfim. E Pirapora é uma cidade, gente, muito pacata, muito tranquila mesmo. Não tem nada dessas coisas lá. E a gente estava terminando o culto de Dia das Mães, encerrando o culto, o pastor Rogério fazendo a última oração, e Deus tomou a vida dele. Naquele minuto, naquele instante, a gente faltava 5 minutos para terminar o culto, e Deus começou a usar a vida dele. E fala assim, olha, Deus está mandando eu falar para vocês que Deus está dando o livramento de morte para alguém aqui dentro da igreja. Não sei para quem é Deus, não está mostrando, mas é para daqui 5 minutos. Eu falei, gente, falta 5 minutos para terminar a igreja, quer dizer, para terminar o culto, é sair da igreja, Deus já vai dar o livramento, E eu não me esqueço isso, porque ele falou exatamente assim, é para daqui 5 minutos. Eu falei, Jesus, é agora. Aí ele falou só assim, se você for para algum lugar, não vá, meu irmão, não vá, porque Deus vai te guardar, vai te livrar, a graça dele vai te sustentar. Enfim, terminou o culto, fizemos oração pelas mães, e ali o que acontece? Tinha umas crianças, o filho do pastor de 3 anos, e várias crianças que estavam brincando lá fora, porque a gente não tinha nem sala para as crianças, então elas brincavam ali na calçada, lá fora. E de repente, a gente tinha um irmão da igreja, membro da igreja, que ele era policial. Ele estava fardado, estava em serviço aquele dia, ele não pôde estar no culto, mas ele foi atender uma ocorrência. Do lado da nossa igreja tinha um hospital lá da cidade. E ele foi atender uma ocorrência e teve que socorrer uma pessoa, trazendo no hospital. Ele falou para o companheiro dele, olha, leva a pessoa lá dentro do hospital e eu vou pegar o final do culto lá da minha igreja. Pedi para o pastor orar por mim, que já está terminando o culto. E assim ele fez, ele entrou na igreja fardado, enquanto o parceiro dele foi para o hospital. Nisso daí, ia passando ali na rua da igreja um carro, e tinha justamente o pessoal do PCC lá dentro. E viu justamente policial lá dentro, e eles estavam matando policiais, não sei se vocês se lembram. Na hora que o pessoal viu, eles não pensaram 2 vezes, eles metralharam a igreja. Imagina uma igreja, não é igreja grande assim, que você tem como subir, você tem para onde ir, para onde correr. Não tinha para onde correr. Eu estava atrás do púlpito, isso aqui é um púlpito, era um púlpito de madeira, uma madeira fina ali, que se você desse um berro, mas desse um glória a Deus mais alto, ela desmontava, de tão fina que era. Ali, aquela igreja foi toda metralhada, e não foi 1, 2 tiros não, foi coisa pesada. Eu não entendo nada de arma, mas o pessoal que entende diz que era armamento pesado mesmo. A igreja virou uma peneira, só para vocês terem uma ideia. Um dos tiros, e eu não vi, porque até eu perceber, eu estava no altar junto com o pastor, só que o pastor já estava no chão, todo mundo no chão e eu lá, não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, acho que a presença de Deus está tão forte que os irmãos estão tudo, Foi glória a Deus, Quando eu vi todo mundo no chão e eu de pé, eu falei, bom, eu preciso deitar também, porque eu só escutava, mas não via nada, aquele fumaceiro todo, Eu falei, não é a nuvem de glória, então é alguma coisa que eu tenho que me abaixar mesmo. No final, eu vi o furo, a gente viu, o furo, pegou bem no meio do púlpito, atravessou a parede e fez um buraco na parede. E eu estava atrás do púlpito. Atrás. Eu estava exatamente aqui.
E aquilo não me atingiu, aquilo nem cosquinha fez. Gente, em ninguém. A igreja estava cheia, estava lotada, Dia das Mães. As crianças entrando debaixo daqueles tiros, porque elas estavam lá fora. Debaixo daqueles tiros. E você fala, não, alguém se feriu, pastora, porque não tinha para onde correr. Não, ninguém se feriu, queridos. Ninguém se feriu. Nenhuma criança, nada aconteceu. Deus nos guardou. A glória de Deus estava naquele lugar. Se você estiver diariamente debaixo dessa glória, desfrutando a presença de Deus, não tenha medo. Não tenha receio de nada, porque a graça de Deus vai te acompanhar para onde você for, vai te proteger, vai te guardar, não importa o que aconteça. E eu me lembro que naquele dia, você vê como Deus sabe trabalhar na vida de cada um. A gente lança a palavra, mas não sabe como que Deus está reagindo no coração de cada um de vocês. Eu me lembro que a palavra, aquele dia que veio, eu me lembro a palavra, não me esqueço daquela palavra. O Senhor dizia naquele culto de domingo, de Dia das Mães, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se é a Jesus, então sirvam a Ele. Se é ao mundo, então escolha o mundo. O que não dá é para ficar em cima do muro. O Senhor falava exatamente isso, uma palavra de posicionamento. Não dá para ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Ou serve a Deus e entrega o seu coração, ou serve ao mundo e entrega o seu coração ao mundo de uma vez. A palavra era essa. Tinha um irmão, era muito engraçado, porque ele dizia pra gente o seguinte, falou, pastor, olha, eu gosto muito da palavra, eu gosto muito de vir para a igreja, mas tem um negócio, eu sou nordestino, e eu tenho sangue nordestino, então o negócio é o seguinte, pisou no meu calo, leva, pastor, e assim, ele falava isso abertamente, a gente morria de rir com esse irmão, ele falou assim, olha, o meu sangue é quente, meu sangue é assim, não faça nada comigo, senão vai levar o troco, e ele falava assim, né, e aí um dia a gente falava, irmão, um dia Jesus vai pegar você, e ele vai transformar o teu sangue nordestino em sangue de Cristo. E ele falava, não, eu nunca, minhas raízes, pastora, meu sangue e tal. Naquele dia, ali ele se converteu de verdade. Sabe por quê? O filhinho dele de 3 anos estava lá fora. Quando ele viu o filho dele entrando debaixo daquele monte de tiro, sem ter um arranhãozinho, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ele se dobrou no meio da igreja, de joelhos, e ele falou, Senhor, eu decido entregar minha vida para Ti hoje, verdadeiramente. Ele clamava assim com as mãos assim, Senhor, hoje eu não vou cochear mais entre dois pensamentos, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, e eu quero viver diariamente a Tua presença. Obrigado por esse livramento. Aquele homem, ele se transformou naquele dia. A vida dele foi transformada naquele dia. Hoje, a gente dá risada, porque a gente olha e fala, o homem mais pacato na face da terra é ele. Jesus realmente transformou aquele sangue nordestino no sangue de Cristo. Ele hoje é um pregador da palavra, hoje ele é um homem mais manso. Então, queridos, o que Deus está querendo dizer para nós? Que vale a pena a gente desfrutar, buscar a sua presença diariamente, buscar a face do Senhor. E nisso, Ele diz que todas as coisas, todas, Ele acrescentará sobre a nossa vida. Ele nos dará graciosamente tudo aquilo que nós precisamos. Você precisa de um milagre? Ele vai te dar. A pastora começou falando sobre isso. Você precisa de um milagre? Ele vai te dar. Não busque o milagre. Busque a Deus. Busque a Deus. E quando você estiver na presença dEle, quando você estiver desfrutando a presença, aí sim você peça o teu milagre. Mas não adianta ir na presença dEle e já despejando aquela lista de coisas. Senhor, faz o milagre. Senhor, assim, assim, faz assim, assim. Não. Desfrute da presença. E aí você pede tudo aquilo que você precisa. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso da salvação dos meus filhos. E aí Ele vai ter todo o prazer de te dar uma direção, uma palavra. É algo que você abre, vem uma resposta. Alguém te fala alguma coisa. Porque você já está vivendo a graça de Deus. Ela vai te caminhando. A cada dia ela vai te encaminhando a viver a vitória de Deus. Amém?